Seja muito bem-vindo à aula sobre a importância da rega. Hoje eu vou falar para vocês como a água ela é imprescindível para a gente ter sucesso aí na nossa hortinha, tá? A água está diretamente relacionada ao crescimento da planta, ao desenvolvimento de folhas, de frutos e tudo mais. E a maior parte dessa água é absorvida pelas raízes da planta. Então eu vou te falar 3 pontos muito importantes que você não pode errar ou que você deve tentar evitar, que você não procure não errar para que tenha sucesso nessa absorção de água e nutrientes pelas raízes. O primeiro ponto é a disponibilidade de água. Se a gente molha de menos, as plantas elas não conseguem absorver os nutrientes que estão ali, não conseguem se alimentar direito e vão murchar e vão sofrer com isso. Se a gente molha demais, essas plantas também têm dificuldade de absorver ou acabam absorvendo água demais, tá? Então nunca vá para os extremos, ou seja, deixar o solo secar muito ou molhar demais. Outro ponto muito importante com relação a molhar demais é que o solo também precisa ter ar, ele também precisa estar arejado, tá? Precisa ter oxigênio, precisa ter água, ar circulando ali dentro. Então quando a gente molha demais, a gente deixa esse solo encharcado, a gente acaba matando as raízes ali, né? A gente acaba matando não, a gente acaba afogando as raízes com excesso de água. E as raízes ficam afogadas e não conseguem absorver água, não conseguem absorver nutrientes da maneira ideal. E por último, é muito importante você saber que tem uma associação direta com a temperatura e a necessidade de rega. Por exemplo, em locais mais quentes, de temperaturas mais altas, a necessidade de água da planta vai ser maior. Ela vai utilizar mais água durante o dia, ela vai absorver mais água. Então é muito importante que você, se você está numa região, se você está numa época do ano mais quente, fique mais atento, tá? Para a necessidade de rega, para manter a umidade, né, o fornecimento de água ideal para a sua plantinha. Também o oposto é verdadeiro, ou seja, em climas mais frios, em estações mais frias, em locais de clima mais ameno, a necessidade de água também é menor. Então tome cuidado aí, o oposto, para você não acabar molhando demais e aí acabar prejudicando a sua planta, encharcando o solo ou fornecendo água além do necessário. Os 3 pontos importantes são não molhar muito, associar a temperatura com a rega e não encharcar demais o solo, manter o solo arejado, tá? Um outro ponto muito importante de apontar e de falar para vocês é o seguinte: quando as plantas ainda são pequenas, são mudinhas ainda, há uma relação de que elas precisam água em menor quantidade, mas em mais vezes durante o dia, tá? Então você tem que molhar, você não pode molhar demais, mas você tem que molhar com mais frequência. Quando as plantas vão crescendo, já se tornam adultas, elas toleram uma rega maior, com maior quantidade de água, que elas vão ali absorvendo aos poucos, tá? Então plantas jovens, muito pequenas, você não pode molhar demais, você tem que molhar mais vezes para manter essa terra úmida. Plantas maiores já toleram que você molhe uma vez só em uma quantidade mais abundante de água. E por último, a qualidade da sua água, tá? É muito importante que você utilize uma água limpa para molhar as suas plantas, uma água que não esteja contaminada, uma água que não seja de uma fonte que você não confie. E se possível, se você perceber que há uma quantidade muito grande de cloro, eu vou gravei um vídeo aqui, na verdade, tem um vídeo aqui no curso em que eu te ensino uma técnica para retirar o excesso de cloro da sua água, tá? Então se você percebeu que essa água está muito branca, com excesso de cloro, é importante você realizar isso, porque esse excesso de cloro pode ser prejudicial para suas plantinhas. Então agora vamos para a próxima aula sobre o solo.